De volta com Revista Novo Tempo e a gente fala agora de enxaqueca, dor de cabeça. Gente, a cefaleia é uma das queixas mais comuns nos consultórios médicos e em casos mais graves, como a enxaqueca, pode se tornar altamente incapacitante. Estima-se que mais de 30 milhões de brasileiros sofram com dores de cabeça frequentes, que impactam aí diretamente a produtividade, o bem-estar emocional e a qualidade de vida, é claro. Neste 19 de maio, Dia Nacional de Combate à Cefaleia, nós conversamos com o neurologista Daniel Yankelevich, que para entender aí as causas, as consequências e as estratégias de controle para esse problema que vai muito além de uma dor passageira. Doutor, para a gente começar, como diferenciar uma cefaleia, uma dor de cabeça simples, de uma enxaqueca? Boa noite. Boa noite, Darcy. Obrigado pelo convite. Então, assim, a cefaleia, né, é o termo médico para dor de cabeça, tá? E ela pode ser causada tanto por questões, fatores externos, por exemplo, uma infecção, né, que aí a gente chama de uma dor de cabeça secundária, tanto quanto uma pessoa que já tem uma predisposição a ter dores de cabeça, né? E aí a gente chama de cefaleia primária, ou dor de cabeça primária. Dentre essas, a mais comum de todas é a cefaleia tensional, dor de cabeça tensional. Essa é a mais comum. Mas a questão é que a dor de cabeça tensional ela costuma ser leve, a moderada, não impacta tanto no dia a dia. Já a segunda mais comum dentre esses tipos é a enxaqueca. Essa sim tem um impacto muito grande, né? Ela pode ser muito intensa e causar prejuízo vários dias para a pessoa que tem. As mais atingidas, né, doutor? Estudos indicam que a prevalência de enxaqueca, cefaleia como um todo, é 3 vezes maior em mulheres. Por que isso, doutor? Conta pra gente quais os fatores contribuem para essa diferença. A gente acredita que o principal fator sejam os hormônios femininos, né? Então, a enxaqueca é uma dor de cabeça que responde muito às variações hormonais. Tanto a subida do hormônio feminino, do estrógeno, quanto a descida dele podem ser gatilhos para a dor de cabeça, né? Então, geralmente, a mulher ela inicia o quadro de enxaqueca a partir da primeira menstruação, né, quando inicia as menstruações na época da adolescência, e às vezes ela até tem uma melhora importante da dor de cabeça depois da menopausa, quando para de ter esse estímulo hormonal. Uma das informações curiosas é que antes da menstruação, antes da primeira menstruação, quanto mulheres têm a mesma quantidade de enxaqueca, não é diferente. Agora, depois da primeira menstruação, aí realmente a quantidade de dor de cabeça aumenta para 3 vezes no caso das mulheres. Alimentação podem causar cefaleia ou são gatilhos apenas? Explica pra gente essa influência. Tanto o estresse, ele é um gatilho tanto para dor de cabeça tensional quanto para enxaqueca. Ele é um gatilho bem comum, né? E tudo começa porque com o estresse você tem algumas alterações de tensão da musculatura e aí começa um movimento em cascata que vai acabar culminando na dor de cabeça. Agora, a alimentação, ela é um pouco variável, então ela é um pouco individual, né? Cada pessoa pode ter o seu gatilho alimentar para dor de cabeça. Os mais comuns são alimentos gordurosos e doces. Esses são os mais comuns. Porém, aqui tem uma pegadinha na enxaqueca, né? A enxaqueca, ela pode criar as alterações que ela cria no cérebro antes de uma crise de enxaqueca, pode criar fissura por doces. Então, às vezes, não é que o doce foi gatilho da enxaqueca, mas que já todas as alterações cerebrais estavam acontecendo e a pessoa tem uma fissura por doces um dia ou algumas horas antes da crise acontecer. E a enxaqueca, ela é genética, né? Ela tem gatilhos que a desenvolvem, mas não necessariamente causam ela. Ela é genética, certo? Exatamente, ela é uma doença genética que envolve vários genes, né? Geralmente você vai herdar dos seus pais um risco de desenvolver.
não necessariamente você desenvolve, tá? E aí, por exemplo, o homem, ele pode ter esses genes de risco, mas às vezes ele só desenvolve uma dor de cabeça tensional. Como ele não tem os hormônios femininos, ele pode ter uma dor de cabeça mais leve. Já a mulher, frente aí ao estímulo dos hormônios femininos, pode desenvolver enxaqueca. Certo. Agora, quais os exames são indicados para buscar a causa de uma cefaleia? Existe um tipo de exame para isso? Ou existem exames somente para excluir causas secundárias, como tumores, por exemplo? Então, o diagnóstico dessas dores de cabeça primárias, que são a tensional, a enxaqueca, o diagnóstico é clínico, né? Então, ele é feito apenas com história e exame físico, tá? Agora, a gente tem sim alguns sinais importantes, né, que a gente tem que levar em consideração na hora da investigação. Por quê? As dores de cabeça, como eu tinha dito, secundárias, elas podem ser graves, como você referiu, por exemplo, um tumor causando dor de cabeça. Então, a gente não pode deixar isso passar. Então, por exemplo, se houver uma mudança do padrão habitual da sua dor de cabeça, então eu tinha dor de cabeça 2 vezes no mês, agora passei a ter 6, 7 vezes no mês. Ou eu tinha uma dor de cabeça leve e passei a ter uma dor de cabeça muito intensa. Isso são, sim, sinais de alarme para a gente fazer uma investigação. E essa investigação a gente pode usar tanto uma tomografia simples, sem contraste, quanto uma tomografia com contraste, ou até mesmo uma ressonância. Aí vai depender realmente de cada caso. Certo. Agora, tratamento eficaz, a gente pode dizer que é não ter crise, né? Porque enxaqueca não tem cura, certo, doutor? É possível ter uma vida normal, mesmo convivendo com a enxaqueca? Quais tratamentos são eficazes, de fato? Como ela é uma doença genética, ela é uma doença para a vida, né? Então você nasce com essa predisposição para dor e você vai embora com essa predisposição para dor, né? Agora, existem sim tratamentos eficazes, tanto medicamentosos quanto não medicamentosos. E aqui eu deixo um recado que a forma não medicamentosa ela é extremamente eficaz. Então, a enxaqueca responde muito bem a melhores hábitos de vida. Então, atividade física regular, alimentação balanceada, bom sono, tudo isso impacta muito na frequência das crises. Em relação aos medicamentos, a gente tem tido grandes avanços, né? Ainda usamos várias medicações emprestadas de outras áreas da medicina para tratar enxaqueca, né? Mas quando elas não funcionam, a gente hoje em dia tem, por exemplo, a realização de botox para enxaqueca e também existem outras medicações que são anticorpos, né? Os anti-CGRPs, que são medicações muito novas, mas ainda não tão com menos possibilidade de uso devido ao custo muito elevado ainda, né? Mas de qualquer forma, as medicações mais antigas, elas são bem eficazes no tratamento. É isso aí. Muito obrigada, doutor.